Oi, gente. Olá, oi, Pedro. Querido. Olá, me ouve bem? Ouve Ah, sim. tá certo? Tá ouvindo bem? Olá, Gabi. Olá, Letícia. Pedro, vamos aguardar um pouquinho para o pessoal chegar? Vamos sim. Então, beleza, vamos sim. Enquanto isso, a gente vai fazendo nossos ajustes, né? Uhum. Tá certo. Só faltam 3 minutinhos, né, para as 7 horas, então eu acho que a gente está bem que na hora, né? Olá, boa noite, querida. Pedro, o pessoal do seu laboratório já está ligadinho? Está sabendo? Sim. Maravilha, maravilha. Sejam todos bem-vindos. Olá, professor Fábio. Boa noite, Cris, querida. Boa noite. Essa live tá aí, Pedro, por causa do peso que acabou de entrar. Boa noite. 2 minutinhos para a gente fazer a apresentação Aqui formal. minha rua é muito barulhenta, aí vocês já vão me Ah, desculpando, viu? mas não Porque tem problema, imagina. Olha, live em casa, em quarentena, é assim: é cachorro que vai latir, é rua barulhenta, conexão que vai cair e vai voltar. Então, fica tranquilo quanto a isso. Porque se cair, a gente volta tudo de novo. Isso é completamente normal, isso é o mesmo. novo novo, né? Então, sem problemas. 1 minutinho para nossa apresentação. Oi, Bia. Oi, Ingrid. Boa noite. Anitta, minha amiga, bem-vinda! Boa noite! Minha amiga e minha madrinha, boa noite! Que honra, que queridos estão aqui, todos aqui, maravilha! Olá, Cristina! Oi, Cris, Leão, boa noite! Iemina, minha linda, boa noite! Nossa, quantas pessoas queridas, Pedro, tá vendo? Uhum. Maravilha! Bom, Pedro, demos 7 horas, né? Acho que a gente pode começar, as pessoas vão entrando, a gente vai fazendo a nossa conversa, vai estar tudo salvo, né? Para dar as boas-vindas. Bom, Uhum. primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos nessa nova fase, né, do projeto Teca Lages, que é o Teca Lives. E para o primeiro Teca Lives, a gente quis que fosse um convidado mais que especial e um projeto mais do que especial. Quando a gente pensa em educação, em divulgação científica, em pesquisa, a gente tem que lembrar que tudo tem que estar acessível a todos, né? Então, quando a gente soube, na verdade, que existia um projeto que falava sobre a comunidade planctônica e sobre a inclusão e a acessibilidade, né, das pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência, né, os PCDs, a gente ficou tão feliz e mais feliz ainda eu fiquei quando soube que era um amigo querido que estava à frente do projeto. Portanto, foi unânime, né, a escolha, né, dessa abertura do Tecalages com o meu amigo e querido pesquisador júnior em centro científico, Pedro Henrique, né, ou como mais conhecido, né, entre nós como PH Bioteca. Né. Vou fazer a apresentação formal do Pedro. O Pedro, ele é graduando
do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia. Tem um currículo exemplar, vamos resumir para que ele mesmo possa se apresentar. Ele atualmente é bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica, da UNEB, com um subprojeto intitulado como Tecamebas como bioindicadores, variação espaço-temporal no tanque de Aroeiras, Caetité, Bahia. E ele também é o coordenador do Planck Livros. Então, assim, Pedro, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós, desse Decalages, estar fazendo essa live com toda essa inclusão. Achar alguém que fale de amebas testáceas, né, já é muito, muito difícil, né? Que é um grupo que agora a gente está estudando, né? Principalmente alguém que se propõe a fazer a inclusão, né, do estudo de uma comunidade tão microscópica com a acessibilidade. Então, Pedro, que você agora possa se apresentar. Até às 7h30 é tudo com você. Você fale um pouco do seu projeto, que você se apresente. Nós estamos ansiosos para ouvir e depois a gente tem umas perguntas que o pessoal mandou para a gente e vai ser bem bacana essa dinâmica. É com você, meu lindo. Então, obrigado, né? Eu que agradeço o convite, porque quando a gente é convidado para falar ou mostrar algo, né, que a gente faz, é um reconhecimento que a gente não está fazendo aquilo à toa, né? Então, eu sou graduando, né? Eu me loto na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Eu sou natural aqui da Bahia, né? Venho de família pobre, sou filho de mãe solteira. E entro na universidade em 2017. E o meu contato com a pesquisa, inicialmente no laboratório que eu entrei, né, eu ia trabalhar com rotíferos. Perfeito. Só que na disciplina de biologia dos protoquitistas, quando eu vi a ameba cestácea, foi aquela paixão à primeira vista. Como esse organismo microscópico unicelular consegue construir uma estrutura tão complexa, tão inteligente. Verdade. E aí eu falei, eu não quero rotífero, eu quero ameba cestácea. E aí eu comecei a trabalhar puxando sardinha para os rotíferos, a Cláudia Boneca. Só que o plâncton como um todo é lindo, né? Sim, verdade. E aí, agora na pandemia, eu vou contar como surgiu, né, o Planck Libras. E aí na pandemia, eu sempre tive uma paixão por Libras. Então eu sempre quis aprender. E aí eu comecei a seguir uma professora surda de Libras. Maravilha. Nisso eu entrei no Instagram, tava ela ao vivo numa live. Aí eu resolvi entrar e ver o que estava acontecendo, né? Quando eu entrei, ela estava com uma live com uma pessoa surdo-cega. E essa pessoa estava explicando a história de vida dela, né? E aí eu fiquei bem assim, meu Deus, como pode uma pessoa surdo-cega? Quando a gente não se atenta à questão de acessibilidade, à questão de inclusão, pra gente essas pessoas são invisíveis, né? Verdade. E aí eu não sabia que existia uma pessoa que poderia ser surda, mas sendo a surdo-cegueira é uma deficiência única, mas que afeta 2 canais de acesso à informação, né? A audição e a visão. Eu nunca pensei que poderia ser uma pessoa que não escutava e nem via. E como essa pessoa consegue se comunicar, fazer tudo que a gente faz, né? A gente tem aquela curiosidade. Nisso eu peguei e postei, né? Aquele clichê de tirar print e postar da live. E aí a gente começou a conversar. Nisso ela faz pedagogia bilíngue na UFLA. E ela me perguntou o que eu fazia na universidade. Eu fui explicar que eu era iniciante científico e trabalhava com tecamebas. E todas as formas que eu tentava explicar o que era uma tecameba, o porquê estudar tecameba, eu não conseguia explicar na língua portuguesa. Entendo. E aí que eu fui pensar, né? Que há a necessidade da gente pensar a acessibilidade científica para esses indivíduos.
E aí eu passei a tarde todinha perturbado. Isso foi na manhã, eu passei a tarde todinha perturbado. Meu Deus, como eu vou explicar o que são tecamebas? Como eu vou explicar o que eu estudo, gente? E aí veio na minha cabeça plâncton, né? As tecamebas faz parte do plâncton, que é um modo de vida, né? E Libras, que ela utiliza Libras como comunicação. Então eu poderia juntar isso, o Plâncton e a Libras. E aí nasceu o Planck Libras. E aí Maravilha. eu comecei a escrever o projeto e pensar o que, que a gente poderia fazer para levar essa ciência acessível essas comunidades, né? E Perfeito. aí a primeira preocupação minha foi com que ela fizesse parte do projeto, pois ela foi como é que se fala assim, é, o ponto-chave da criação do projeto foi ela, porque senão, se eu não tivesse conhecido, assistido aquela live, Planck Libras não existia hoje. E Meu aí, lindo, qual é o nome dela? Você não disse o nome dela. a Adriana, Professora Adriana. Adriana D. não, ela é Adriana Martins, ela faz pedagogia bilíngue na UFLA. Maravilha, vamos dar os créditos para ela. E aí o Isso. sinal dela é esse, Adriana. Adriana. E aí Bacana. foi criado o Planck Libras, né? E aí nós convidamos várias pessoas que tinham experiência na área de biologia e também na área da Libras. Perfeito. Então, a nossa preocupação foi convidar pessoas, se o projeto era focado na acessibilidade para pessoas surdas e surdo-cega, então essas pessoas tinham que estar dentro do nosso projeto. E Claro. aí, nós escrevemos o projeto, né, convidamos, e agora a gente está começando, né, essa parte de desenvolvimento e exposição do Planck Libras. E a gente pensou várias propostas, né, estratégias que a gente pode estar utilizando para divulgação científica acessível e inclusiva. Então nós pensamos, porque um exemplo, a gente fala de pessoas com deficiência, então existe cadeirante, existe pessoas surdas, surdo-cega, existe deficientes auditivos. Então, quando fala em pessoas com deficiência, a gente está falando de uma diversidade de diferenças, né? Então, quando a gente pensa em divulgação científica, você tem que pensar focado em um grupo, porque cada um tem as suas especificidades. Então, a necessidade de um cadeirante não é a mesma necessidade de uma pessoa surdo-cega. Então, quando a gente pensa na divulgação científica, a gente tem que pensar nessas questões. E aí, quando eu tive contato com ela, né, meu interesse em aprender Libras foi maior ainda, porque a língua portuguesa é um exemplo para uma pessoa que é surdo-cega. Tem aqueles que conseguem, né, falar e ter uma boa língua portuguesa, porque eles têm como a segunda língua, e nós temos como a primeira língua, e eles têm a Libras como a primeira língua. E aí, a minha preocupação foi aprender, porque eu queria me comunicar com ela com as mãos. Eu não quero comunicar por escrita, né? Porque como Sim. não houve, e nós temos que sinalizar, então eu queria aprender Libras, que eu queria me comunicar com ela com as mãos. E aí a gente foi fazendo várias ligações e ela foi dando ideias, sugestões, porque a questão da surdo-cegueira, quando a gente quis juntar a pessoa surda e surdo-cega para a gente focar na acessibilidade para essas pessoas, nós levamos em consideração que boa parte das pessoas surdo-cegas e boa parte das pessoas surdas utiliza a língua e tem a Libras como uma língua comum, né? Então aí a gente pôde juntar essas duas comunidades para a gente pensar nessa acessibilidade focada a essas comunidades. E aí, quando a gente fala de pessoas surdo-cegas e acessibilidade científica, quando a gente fala assim, de redes sociais e a divulgação científica através das redes sociais, nós temos que pensar na questão de imagem, porque uma pessoa surdo-cega
que tem vários níveis, possui pessoa surdo-cega que ouve pouco e não vê nada, tem aqueles que conseguem ver pouco e não escuta nada, então tem vários níveis de surdo-cegueira. Então, quando a gente pensa numa imagem que a gente vai divulgar no Instagram, nós temos que pensar na cor, no tamanho da letra, se possui legenda ou não. Então, eu acredito que esse ano, né, que a gente está entrando, vai ser um marco para a ciência no Brasil, pois vai ser o ano que a gente vai começar a pensar essa acessibilidade na ciência. Perfeito, E perfeito. quando a gente fala assim em acessibilidade na ciência, hoje nós somos aqueles que não podemos estar no lugar de fala de pessoas com deficiência. Mas como não temos a inclusão dessas pessoas nesses espaços e nessas áreas de conhecimento, de uma certa forma a gente tem que levar e incluí-los para que eles sejam protagonistas no futuro, né? Então, quando a gente pensa assim, um exemplo, liminologia. Então, quantos liminólogos e liminólogas surdos e surdos-cegos você conhece? Verdade. Eu conheço, acho que praticamente nenhum. Então, se eles não têm acessibilidade, como vai ocorrer essa inclusão desses indivíduos nessas áreas, né? Então, é isso que a gente pensa agora. Então, a gente tornar acessível para que no futuro haja inclusão e eles sejam protagonistas dessa inclusão. E quando houver essa inclusão desses indivíduos, a gente não vai precisar mais falar de inclusão, pois vai ser algo natural como respirar. Você não pensa para respirar, você só respira, né? Exatamente. Então, quando a gente vai postar algo no Instagram, a gente pensar na cor, na legenda. Então, vai ser algo natural, porque a gente já sabe que aquilo tem que ter, né? Perfeito. E aí, pode dizer. Não, eu só ia complementar você. Você está falando de diversas questões, né, que são super importantes, justamente para nós que trabalhamos tanto com o plâncton, né, no nosso caso específico, com amebas testáceas, né, que é um grupo até que agora estamos tendo força no Brasil com as pesquisas, bastantes pessoas já conhecem a comunidade, mas a gente também tem que pensar nessa questão de acessibilidade para transmitir a informação sobre uma comunidade que ainda é pouco conhecida, né? Nós temos uma comunidade que ainda é pouco conhecida e a gente ainda tem que torná-la acessível, né? Acessível para todos. Então, nós, quanto cientistas, né, temos ainda esse grande desafio pela frente. E é justamente a ciência brasileira, eu acho que, complementando a tua frase, ela tem que compreender, né, que todos nós somos capazes de fazer ciência, e ciência de qualidade, né, independente de como nós somos, portadores de necessidades especiais ou não. Então, eu acho que a sua fala foi muito feliz, né, a sua colocação foi muito feliz, e eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente enquanto cientistas, enquanto divulgadores científicos. Então, para que haja formação de cientistas surdos, surdo-cego, cadeirantes, então, o nosso papel enquanto... porque nós estamos com o poder da fala, né? Sim. Então, a gente incluí-los para que eles possam falar também de ciência, de tecamebas. Sim. Então, eu acho... Uma coisa que eu penso nós não temos tecamebólogos surdos e surdos-cegos porque eles não conhecem. Sem dúvida. A maioria dos ouvintes não conhece o que são tecamebas. E quando a gente vai para a limitação da língua, porque a divulgação científica que é feita no Brasil hoje é mais na língua portuguesa. Então, ouvintes que sabem ouvir, que ouvem, que falam a língua portuguesa, não têm acesso ao que é tecameba. Imagine pessoas que têm outra língua e não têm acesso a essas informações, né, de forma inclusiva e acessível. Perfeito, Pedro, perfeito. Pedro, o que é interessante, né, é que a gente recebeu muitas perguntas para você. Então, a gente também pode estar abrindo para as pessoas que estão aqui nos assistindo fazerem perguntas e eu poder sortear ou você querer comentar, tá? Porque aqui a intenção é que a gente seja livre mesmo, né? O que é interessante, né, é que encontrar alguém, né, que faça essa inclusão com o tecamebas é algo tão incrível para a gente, né, de decalagens, que está sendo uma coisa muito prazerosa, sabe?
Então, nós selecionamos algumas perguntas que a gente vai poder discutir. Você responde, discute, bota posição. E vocês, por favor, que estão assistindo, que tenham alguma pergunta, vocês podem colocar e, à medida do possível, a gente vai alternando. Tudo bem? Pedro, a primeira pergunta que mandaram para a gente foi: qual a diferença entre a acessibilidade e a inclusão na ciência, especialmente para quem trabalha com Teca-Membros? E aí a gente entra nessa questão, né, que muitas pessoas acham que as duas palavras são sinônimos. E, na verdade, elas podem se complementar, mas não são sinônimos. Então, quando a gente fala de inclusão, a inclusão vai ser o quê? Um conjunto de ações que fazem que não haja a exclusão de um indivíduo em convívio em sociedade. Perfeito. Então, exemplo, acessibilidade seria uma dessas condições. Então, para que haja inclusão, tem que haver acessibilidade, mas tem que haver várias outras questões que vai fazer com que aquele indivíduo seja mesmo incluso na sociedade, né? Então, quando a gente fala de inclusão, um Instagram, vou dar um exemplo. Um Instagram que faz divulgação científica e não pensa na acessibilidade, nas questões que levam à inclusão, ele está excluindo aquele indivíduo de um convívio em sociedade, porque não está possibilitando aquele indivíduo ter acesso àquela informação. Perfeito. Então, isso, a inclusão vai ser a acessibilidade vai ser um complemento da inclusão. Então, quando a gente pensa na acessibilidade, vai ser possibilidades que possibilitam. Eu tô. Parece redundante, né? Mas seria isso mesmo. Possibilidades que vão possibilitar esse indivíduo a ter acesso a essas informações, lugares, e que faça com que esses indivíduos tenham autonomia, o que é importante, né? E que tenha permanência. Então, tem que ser questões que façam com que ele permaneça naquele local. Um exemplo, quando a gente fala de ameba cestácea, a inclusão de ameba cestácea ela só vai ser efetiva quando, primeiro, a acessibilidade vai ser o que vai possibilitar as possibilidades desse indivíduo conhecer a ameba cestácea, criar o interesse em estudar a ameba cestácea. E a questão da acessibilidade também, ela não vem só da gente divulgar e essa comunidade ser conhecida, mas também de políticas públicas, né? Que, um exemplo, não adianta nós divulgar a ameba cestácea, estimular esse desejo de pessoas com deficiência estudar sobre, sendo que o governo ele não contrata intérprete de Libras para a universidade, para a escola. Exatamente. Então, seria um trabalho tolo, porque nós estamos buscando a inclusão desses indivíduos na ciência, só que, de uma certa forma, a gente está sendo impedido de concluir esse processo, porque a responsabilidade é nossa de divulgar, mas a responsabilidade de criar possibilidades para que eles permaneçam dentro desse espaço é do governo, e muitas das vezes não existe política pública para essa população. Perfeito. E aí nós temos essa diferença, né, de inclusão e acessibilidade. Então eu digo sempre que nem tudo que é inclusivo é acessível, mas tudo que é acessível é inclusivo. Inclusivo. Perfeito. Então, exemplo, podemos dizer que um cinema ele é inclusivo, mas se não tem uma rampa de acesso para um cadeirante, ele vai ser acessível? Não. Mesmo? Então a gente pode dizer que ele não seja inclusivo, mas tendo a rampa ele é acessível, de uma certa forma ele vai ser inclusivo de qualquer jeito. Maravilha, perfeito, perfeito. Bom, também temos uma outra pergunta que eu achei muito interessante, tá? Por que trabalhar com a comunidade de amebas testáceas, um grupo que sabemos que está em desenvolvimento no Brasil? Quando a gente pensa em amebas testáceas, seres eucariontes, microscópicos, unicelulares, de vida livre, né? Não são portadores de doença. Só que quando a gente leva para a questão da limnologia e da ecologia,
Então, esses indivíduos, ele vai estar ali na base da cadeia alimentar, né? São consumidores primários, então vai consumir algas, bactérias, fungos. E aí, quando a gente pensa que um ambiente, um exemplo, um lago, ele pode sofrer um impacto em estresse e afetar essa comunidade de amebas cestáceas. E, de uma certa forma, ela para de comer a bactéria, ela para de comer o fungo, ela para de comer as algas, e essas outras populações começam a crescer e, de uma certa forma, vai atingir o ser humano. Porque, um exemplo, começa bloom de alga e começa doenças a aparecer, né, por causa do grande população de bactérias, de fungos, que pode trazer doença para seres humanos. Então, quando a gente pensa em ameba cestácea e divulgação científica acessível, é essa população também entender que o micro também importa para a nossa vida, né? Porque, de uma certa forma, vai impactar tudo, porque no planeta nós estamos com tudo conectado. Então, a natureza, nada é independente, tudo se conecta e tudo depende um do outro. Então, quando a gente pensa em ameba cestácea e na divulgação acessível e inclusiva, é levar essas questões para essa população, porque pensar que até aqueles organismos que são microscópicos, que para a gente, para muitos, não tem importância, se você não levar esse reconhecimento e começar a dar atenção a esses organismos, de uma certa forma ele vai impactar na sua vida, não diretamente, mas de uma certa forma indiretamente, né? Exatamente. Né? E de qualquer forma, né, a gente, quanto também divulgador científico, a gente está levando a informação de que, por mais microscópico que eles sejam, eles conseguem chegar até nós, né, numa reação em cadeia. A gente leva um pouco de ecologia, um pouco de meio ambiente, né, e isso que se torna bacana. Né? Então, acho que a tua paixão é muito próxima à minha, né, quanto de todo mundo que estuda a ameba testácea, né, porque a gente entende que eles são ela de cadeia trófica, são maravilhosas, a comunidade é maravilhosa e tem uma importância ecológica fundamental. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Mostrar essa importância ecológica, taxonômica, inclusive, funcional, para que todos possam conhecer de fato e possam compreender melhor, tão bem quanto os outros organismos, os outros grupos do plâncton, rotíferos, cladóceros e copépodes. Poxa, muito bacana. Posso ir para a terceira pergunta? E só deixa eu só complementar, igual a questão que a gente fala, que a gente fala, né, que é importante essa população conhecer sobre, porque nós temos alguns organismos planctônicos, né, dentro da laminologia a gente usa para poder fazer ver se aquele ambiente está em equilíbrio, né? Se não há uma população em desequilíbrio que pode afetar a saúde daquele ambiente. Então, quando a gente fala assim, um reservatório que abastece uma cidade. Então, se a gente não estuda esse organismo e deixa aquele reservatório lá sem ser analisado, sem ser observado as questões do que está acontecendo com a comunidade biótica daquele ambiente, ocorre florações de cianobactéria que produz cianotoxina, que a pessoa vai lá e come um peixe ou então toma água contaminada e pessoas morrem. Então, a população, pessoas surdas, cegas, pessoas com deficiência que não têm acesso a essa informação, não sabem a importância da limnologia, dos estudos ecológicos nessa questão, né? Perfeito, perfeito. A gente tem um caso muito parecido, eu sei que você é da Bahia, né? Mas não sei se você soube, aqui no Rio de Janeiro, a gente, todos os verões, a gente sofre com a geosmina na nossa água, na água que nós pagamos, né? Pela Companhia Estadual de Águas, pela SEDAI, e temos a questão da geosmina lá. Então, como que as pessoas, né, que têm um certo grau de deficiência vão compreender o que está acontecendo se a gente não levar a informação, né, da ecologia aquática, do monitoramento ambiental, da limnologia em si? E eu acho que também, complementando o que você falou, não só os aspectos bióticos, né, mas os abióticos também, né, porque as variáveis limnológicas já começam a nos mostrar como está se comportando aquele ambiente aquático. E quando a gente utiliza os organismos também, bioindicadores, já dá a resposta completa. Então, eu concordo plenamente com você. E Tecamebas está ali para dar essa sinalização para a gente. Mas nós temos consciência disso, né? E nem todos possuem essa consciência. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Perfeito? Você tem mais alguma colocação? Não. Então agora podemos ir para a terceira, né? Vamos lá. Esse é legal.
Pedro, agora eu quero saber atualmente quem são as suas referências nos estudos de tecamebas e por quais motivos. Primeiramente, né, minha referência em estudo de tecamebas vem com a minha orientadora, Patrícia Maria Mitsuka, minha paixão, né, minha mãe acadêmica. E se não for um exemplo, se não fosse o incentivo dela, eu não estaria aqui continuando falando de amebas cestáceas, né? Maravilha. Um E beijo, Patrícia. na questão da literatura, nós temos aí várias referências no Brasil e também no exterior, né? Que eu tenho como referência. Eu sou apaixonado pelos euglifídeos. A Selenida também é um grupo favorito. Eu amo as decamebas em geral, mas euglifídeos para mim assim é uma paixão. Ah, o glifo é E aí, maravilhoso. em referência aos estudos euglifídeos, eu tenho Henrique Lara. Maravilha. E aqui no Brasil eu tenho várias pessoas que estudam a amebocestácea que são referências para mim, e principalmente pela persistência, né? Porque a ciência no Brasil hoje ela não anda muito bem, pela persistência de, um exemplo, já é difícil fazer ciência e fazer ciência com organismos que são pouco estudados e conhecidos e que são desvalorizados ainda. Então eu Exato. tenho Viviane Miranda, é Ai, meu Deus do céu. é uma referência Muito obrigada, muito para os obrigada. estudos e também na questão da divulgação científica de ameba cestácea, né? Obrigada. Tenho a Maria Beatriz Gomes de Souza, que é uma pessoa assim fantástica e está sempre possa ajudar a gente, né? Tenho da UEM o professor Felipe Machado Velho e o Sim, Fábio Lonzac Torre e a Leilani. São pessoas sim, assim sim, grandes incríveis, incríveis, queridos. incríveis. E tem vários outros, né, que a gente for listar aqui, que estão se empenhando nos estudos das meiocestáceas, que são importantes, né, porque de uma certa forma eles possibilitam com que a gente continue a estudar essa paixão, né, porque todo esse Sim, estudo, toda a ciência, ela se conecta, então nós não podemos estudar tudo de ameiocestácea, mas tem não um ali tem. que estuda genética, tem um que estuda Exato. reprodução, então vai agregando no nosso estudo. Sim, perfeito, né? E a gente vai agregando e assim a gente vai conseguindo tecer, né? A nossa É manta do isso aí. conhecimento sobre amebas testáceas. E isso é muito importante. Porque eu não sei se você já se deparou com isso, mas tanto eu quanto os meus orientandos, quanto alguns colegas de laboratório sempre falam: Poxa, mas é tão difícil. Caramba, mas parece pedrinhas e tal. Aí chega do meu Uhum. ouvido ouvir pedrinhas, né? É porque realmente, né? A identificação é muito, eu digo, melindrosa. Se você não tem muita atenção na taxonomia, realmente a gente confunde com um grão de quartzo, um grão de areia. Até porque nós temos as tecamebas, né, que utilizam justamente frústula de diatomácea, quartzo para fazer suas tequinhas, as suas conchas. Então, assim, quando eu escuto pedrinha, chega a doer assim, quando eu falo, não é pedrinha, sabe? Mas eu fico muito feliz, eu agradeço a você também. Você também é uma referência não somente para mim, mas para todos nós, porque justamente quando a gente pensou, né, em fazer as lives de teclagens, a gente não quis só, né, doutores ou pós-doutores, não que eles não sejam a nossa base, claro que não, são a nossa base, né? O professor Fábio Lansactoa foi meu orientador e, assim, muita gratidão, eu tenho muita gratidão por todos da UEM, pela Cláudia Boneca, pela Leilane, pelo professor Luiz Felipe, pela minha orientadora que está aqui, a Cristina Miss Castelo Branco, por todos, né, que abraçam os estudos, né, e nos incentivam. E isso é muito importante. Mas eu também quero que os iniciantes, os mestrandos, os doutorandos venham mostrar os seus projetos como você. Né? Você está na sua graduação, e a gente quer ouvir alguém que está começando. Quais são as dificuldades? Para que a gente tenha diferentes perspectivas de como é a dificuldade. Porque tem gente que acha, né, que a dificuldade só está lá no topo. Não, a dificuldade tem todos os níveis acadêmicos. E nós, enquanto cientistas, porque eu gosto de tratar todas as pessoas como cientistas, né, sejam júniores, sêniores, enfim, a gente está aqui para se abraçar mesmo, para se ajudar mesmo, sabe? Não tem como um cientista saber tudo de amebas testáceas. Adoraria, né? Adoraríamos, mas como você muito bem disse, né? Cada um faz um pouquinho, a gente se complementa. Então, assim, por isso que é importante você estar aqui. Você está aqui não só pela sua história de vida, mas você está aqui pelo seu trabalho e pelo seu reconhecimento.
E então, que você sempre leve isso com você. É o seu trabalho e o seu reconhecimento, tá bom? Porque é importante com a Amebas Testáceas e para nós que trabalhamos com uma comunidade que ainda assim é muito específica, mas eu acredito que já foi até mais específica. Vamos dizer que ela está caminhando para a digestão, né? Então, bacana, tá certo? A próxima pergunta, Pedro, é: Punk Livros tem ou fará parcerias para expandir seu contigo? Antes mesmo, né, da começar a divulgação do projeto, as pessoas já começaram a entrar em contato, né, porque eu apresentei a proposta do projeto, nem foi o projeto em si no congresso de extensão daqui da UNEB, e aí várias pessoas assistiram, né, eu fiquei muito feliz. Massa. E nós estamos recebendo propostas e sim, nós vamos analisar, né, as propostas, os objetivos dessas propostas, dessas parcerias. E uma parceria importante, né, seria com quem divulga limnologia, quem faz divulgação científica e também pessoas que trabalham na área de Libras. E aí eu vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer dia 22 de março, que nós teremos que nós teremos uma live com a Associação Brasileira de Limnologia, falando justamente dessa questão da acessibilidade, né, na educação e também na divulgação científica. E aí é importante essas parcerias, né, porque, como a gente falou também dos estudos de Amebas Testáceas, que a gente não consegue estudar tudo sozinho, quando a gente fala de divulgação, a gente não consegue divulgar tudo sozinho. Porque, um exemplo, eu divulgo para surdo cego, outro ali faz uma parceria para divulgar para outras pessoas, né? Outro divulga para criança, outro divulga para uma faixa etária específica, e aí a gente vai se complementando nessas parcerias. E eu vou te dizer, Pedro, que é muito importante, né? Eu digo isso, a questão de aprender Libras, né? Porque hoje, para fazer aquela chamadinha, né, para nossa live, eu acho que foram 2 horas para fazer uma frase pequenininha. E assim, eu tive que ficar toda hora olhando para fazer o gesto, porque eu fiquei com medo, né, de fazer um gesto de maneira equivocada e acabar ofendendo, né, ou acabar falando um palavrão sem querer, né, pela minha leiguice, digamos assim. Mas o que eu estava conversando com os meus orientandos na reunião antes da nossa live é que essa live com você fez com que a gente também pensasse fora da caixinha, saísse da nossa zona de conforto, porque a gente teve que sair para montar algumas coisas, para trazer, né, a informação. Eu, por exemplo, fiquei 2 horas de frente, como eu falei, no YouTube, tentando reproduzir, né, e com medo que ficasse errado, né, mas que bom que deu tudo certo. Acho que ninguém até o momento me xingou, fez qualquer coisa, então eu acho que foi legal. Mas isso me fez ir até atrás, né, de uma linguagem, até então, que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém vai atrás para aprender, porque é difícil, exige esforço. Mas hoje eu tive total noção como a Libra é importante, sabe? E como ela ainda está muito distante de ser uma disciplina, digamos assim, né, tanto da educação básica quanto da educação fundamental ou superior, está difícil e distante de todos os níveis educacionais, como deveria ser como português, como matemática, como ciências, porque é muito difícil. Mas eu vou te dizer, muito sinceramente, quando eu aprendi a falar aquela frase pequenininha, eu já me senti assim, sotrado fora, sabe? Sotrado fora, é isso aí. sabe? E eu comecei a, sabe, fazer as horas e, enfim, foi maravilhoso, incrível, poxa, que bacana. Mas a gente sabe que isso ainda está muito fora da nossa realidade, né? Então, assim, nós de Tecalates, a gente teve esse insight e, poxa, olha só, a gente saiu da nossa zona de conforto, né? Então, a gente agora começou também a ter cuidado da questão das legendas, das figuras, que a gente sempre coloca coisas coloridas, mas a partir de você, de Punk Libras e do trabalho, da proposta que é o seu projeto, e a gente começou a se moldar. E eu acho que boas ideias, elas têm sempre que serem passadas adiante, tá? E isso é muito bacana.
E eu acho que também vou te dar outro spoiler, né? Porque a gente também vai conversar sobre a parceria de Decalages e Blank Libras depois, né? E que seja uma parceria frutífera, né? Que seja uma parceria ótima, porque a gente também quer aprender, a gente também, né, a equipe toda quer aprender, quer divulgar e quer fazer uma ciência inclusiva e acessível. Né? Então, isso é bastante bacana. Eu hoje estou me sentindo assim, a tradutora. Podem me chamar para ficar lá no cantinho falando, sabe? Falando paz e amor, porque é muito legal depois que a gente aprende, sabe? Mas eu tomei uma coça, confesso a todos vocês que não foi fácil, mas a intenção, graças a Deus, foi passada. Então, isso foi importante, isso ficou conosco, né, como uma grande lição enquanto pesquisadores também, tá bom? Você tem outra colocação? Posso fazer mais uma? Vale ressaltar também, né, que um exemplo, Diga. a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, ela é uma língua reconhecida, né, como uma língua do Brasil. Ela não é oficial, infelizmente, mas é reconhecida. E o surdo e o surdo cego, quando vê que a pessoa está se esforçando para aprender, eles amam. Então, você pode errar um sinal, mas eles amam porque eles se sentem acolhidos, porque ouvintes estão se interessando nessa questão da acessibilidade, né? De aprender para poder ter contato. E aí, quando a gente fala também do currículo, né? Seria importante que a Libras ela tinha que ser obrigatória em todos os currículos do ensino fundamental, médio, superior. E para contratação, por exemplo, de profissionais, de recepcionista, de qualquer pessoa, ele tinha que apresentar um curso básico ou então uma formação, né? Na língua, porque no Brasil são cerca de 10 milhões de pessoas que utilizam a língua de sinais. Então é uma população, um número bastante, muito expressivo mesmo. Então quando a gente fala de divulgação científica, científica acessível e inclusiva, você está divulgando em língua portuguesa. Um exemplo, eu não sei o número exato da população brasileira, 212, 200 e alguma coisa. Só quem tiver, pode escrever aqui que a gente lê. Então você está fazendo a divulgação científica para 200 milhões e 10 milhões está excluído. Então é um número bastante expressivo. Sim, muito expressivo. E como a Milena está comentando aqui no chat, né? A Milena foi uma orientanda minha por um tempo e ela veio hoje para mim e falou assim: poxa, Viviane, ficou tão bonita a mensagem. Por quê? Porque ela já fez o curso de Libras, ainda não teve tempo de terminar por causa da pandemia. Como todos nós, né, fomos afetados pela pandemia, alguns cursos pararam. E eu fiquei feliz com o retorno da Milena, porque assim, uma pessoa que fez o curso, então assim, conseguiu entender a mensagem. Não xinguei ninguém, sabe? Não ofendi ninguém. Então tá ótimo. E ela tá dizendo aqui no chat, não sei se dá para você ler, né, que uma pessoa que fala português, sabe Libras, é considerado bilíngue. Né? E isso é bastante legal. Isso é muito bacana. Né? Então, imagina, você cientista falando de Decameba ainda bilíngue, né? Português e Libras. Chique demais, né? Então, isso seria um sonho. Né? Pode falar. Só vai mudar aí a modalidade, né? Porque, um exemplo, são duas línguas, a língua portuguesa e língua brasileira de sinais é duas línguas. A Libras não é universal, porque cada país tem sua língua de sinal, né? Então, quando a gente fala em duas línguas, português vai ser oral, áudio oral, né? Porque áudio oral, porque a pessoa escuta e a pessoa fala, enquanto a Libras vai ser visual espacial, então você vai usar a visão e o espaço para poder entender essa língua, né? Absorver as informações. Maravilha, maravilha. E Pedro, como é que fala Decameba? Você sabe? Então, esse vai ser outro passo, porque o projeto Plante Libras, ó... Tá certo, imagina. Tá certo. Não dá spoiler não, é isso mesmo. Aí, enquanto, ó, Decameba, você fala, ó, com o abecedário. Decameba, faz a datilologia por enquanto. Perfeito, com a datilologia, perfeito. Pedro, tem uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente, né? Até para você responder com relação a projeto e com relação à ciência mesmo, você enquanto fazedor de ciência.
Quais os principais desafios de se trabalhar com a inclusão e acessibilidade na ciência, principalmente com quem trabalha com organismos microscópicos, como é o caso de Teca-Metros? Qual o principal desafio? Os desafios, né? Então, nós podemos listar aqui inúmeros desafios. Porque até mesmo para a gente que é ouvinte, nós conseguimos enxergar bem, já é um desafio estudar esses organismos, né? Porque não tem investimento. Até acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, não é só para pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade também tem que ser criada para a gente, né? Porque, um exemplo, tem um ouvinte que tem um grau de instrução, outro ouvinte que tem outro grau de instrução, não é o mesmo espaço, as mesmas informações que serão acessíveis às duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, é para ouvinte, é para surdo cego, para todo mundo. E aí, eu listei aqui 4 importantes, né? O primeiro desafio para inclusão e acessibilidade hoje, quando a gente se refere a pessoas com deficiência que utilizam de outras línguas, é a língua, que é uma limitação. Então, como você vai divulgar para essas pessoas se você não sabe a língua dela? Perfeito. Então, o primeiro passo um desafio é a língua, né? Porque muitos não conhecem e não aprenderam, não tiveram oportunidade ou até mesmo não tiveram interesse, mas quando a caixinha aí sai da casinha, a gente começa a pensar sobre isso também. Também a falta de políticas públicas. Sim. Então, o governo ele tem que estar intervindo com foco para pessoas com deficiência, né? Para que a gente possa fazer essa divulgação e esses indivíduos consigam acessar essa inclusão. Também a inclusão escolar, porque, um exemplo, pessoas com deficiência, surdo cego, quando está na época da escola, né? Muitos não têm acesso. Da escola não tem intérprete de Libras, então eles têm que ser forçados a aprender a leitura labial, o que perde muita informação. Então, de uma certa forma, professores também dão nota para que esse indivíduo passe logo, porque se vê ali como se fosse um problema para ele. E não procura estratégias para que ele aprenda e consiga avançar nos estudos, né? E também outra questão é essa questão da formação docente, porque se nós, na nossa formação acadêmica, nós não somos formados para pensar acessibilidade, como é que a gente vai fazer acessibilidade depois, né? Perfeito, perfeitamente. Eu acho que você acabou respondendo a pergunta que a Gabi colocou aqui embaixo. Olha, para você, Pedro, quais caminhos você acha que seriam ideais para, por exemplo, levar acessibilidade para a área da educação? Tornar a língua de sinais obrigatória seria o suficiente ou a gente tem que fazer algo mais? Então, essa parte da política pública seria o governo criar políticas públicas para essa população e também para a questão da língua, né? E a nossa parte seria a divulgação. Tornar conhecido. Então, se a gente torna conhecido e como eu falei, incentiva esses indivíduos a estarem nesses espaços e o governo colabora com a gente criando a questão da acessibilidade nos espaços, então eu acho que você aí juntou, fez essa questão da acessibilidade na educação. Perfeito, perfeito. Gabi, acho que a sua pergunta foi respondida, né? Ele acabou de complementar junto com a fala anterior, porque realmente é como se você, pelo menos que eu entendi, né? Nós cientistas fazemos a divulgação, né? E o poder público tem que fazer a parte dele, né? Perante a Constituição, que é o mínimo da educação, uma boa educação pública, acessível para todos, né? Então isso é realmente muito importante, muito bacana. Pedro, olha, você acha importante que, assim como Teca Lages e Planck Libras, possamos ser incentivadores de grupos de divulgação científica e pesquisa com amebas testáceas, e também como os demais outros grupos de comunidades planctônicas? Quando a gente começou a escrever o projeto, a primeira coisa que a gente pensou a gente nunca viu outros grupos pensando isso. Principalmente dentro da ecologia, limnologia, dessa área da ciência que a gente se encontra, né, no estudo do plâncton, de amebas cestáceas.
Então a gente não viu ninguém pensando isso. Então, de uma certa forma, a gente pensou que a gente teria que estimular esses grupos também a fazer. Então, assim como Tecalages teve contato com Planck Libras e começou a pensar e se sentir assim, no dever de pensar na acessibilidade, então nosso papel, nosso objetivo, ele está sendo concluído, cumprido, né? Porque Sim. a nossa questão, na hora que a gente pensou, só a gente fazer não vai dar certo. Nós temos que estimular outros grupos de divulgação científica para que eles também façam e tornem a acessibilidade científica muito maior para essa população. Sim, e aí, eu acho bacana, porque você está se tornando um exemplo, né, na questão da divulgação científica e na questão de acessibilidade. Você, como eu, né, nós também temos outros canais de divulgação científica, você tem o PH Bioteca, né, eu tenho o Mundo Plâncton, enfim, e nós também participamos, né, de outros grupos de divulgação científica, né, como a Aquatic Ecology, como agora temos o grupo da Leilani, né, que é o Limno Nu, se não me engano, né? E vários outros. Limno Nu, isso, perdão. Limno, né? E outros grupos de divulgação científica, principalmente comunidades planctônicas. Então, a lição que nós, né, independente de grau de instrução, temos é que a gente também precisa ter um olhar, né, para essas pessoas. Porque é muito bacana a gente ver que a gente está expandido, né, como comunidade, né, planctônica, seja fitos, ou prótons, enfim, mas que a gente também tenha uma porcentagem, né, na divulgação exclusiva para as pessoas com necessidades. Né? Então, eu acho que esse é o legado que você está passando para a gente. Né? Então, isso é muito bacana, isso é uma contribuição muito grande para a ciência. Não sei se você já teve essa noção, sabe? Então, é muito bacana mesmo, sabe? Você está realmente de parabéns. Aí, acho que essa pergunta, a pergunta número 8 que a gente selecionou, você acho que respondeu em algum momento, né? Que se Planck Libras conta com pessoas com deficiência, né? E se sim, como é que é a dinâmica de vocês? Então, aí quando a gente pensou, né, na criação do projeto, o interessante é que essa população, que o público-alvo, ele esteja também dentro do projeto. Porque se a gente não tem um lugar de fala, a gente não sabe as experiências de uma pessoa com deficiência, como a gente vai saber como divulgar, né? Então essas pessoas elas têm que estar dentro do projeto para que elas direcionem a gente, vocês têm o conhecimento do objeto específico, mas nós que temos a experiência de como isso deve ser feito, esse conhecimento deve ser levado. Então, quando a gente pensa assim, em um exemplo de pessoas surdo-cegas, então, não é só levar o conhecimento através da Libras, porque pessoas surdo-cegas têm vários tipos de comunicação. Então, se um surdo-cego ele não enxerga nada e também não ouve nada, ele não tem como assistir um vídeo. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, daí a importância de a gente criar outras estratégias para que essa população tenha acesso a essa informação. Então, quando a gente pensa em incluir essa população dentro dos projetos, pois eles têm o conhecimento da experiência das dificuldades, né, que eles encontram ao acesso à informação, então eles que vão direcionar como é que a gente deve fazer. E um exemplo, você sabe o que é a membrocestácea, mas quem sabe como isso vai ter que ser divulgado sou eu. Então tem que ter essas pessoas integradas dentro desses grupos, né? Claro, perfeito. Sim, sim. E é fundamental. E como eu falei, você acabou respondendo essa pergunta no meio da sua palestra, digamos assim. Né? Então você está certíssimo. Penúltima pergunta, Pedro. Trabalhar com amebas testáceas acrescentou o que na tua vida profissional e acadêmica? Como eu já falei, a ameba testácea é uma paixão. Nossa! Nossa paixão. São as meninas dos nossos olhos. Sem dúvida. E aí, quando a gente fala assim de ameba testácea, quando a gente começa a estudar, né, começa a gente integrar nesse mundo dos estudos e da produção científica, a gente começa a ter contatos com pessoas maravilhosas, né? Que contribuem muito, não somente com a nossa carreira acadêmica e profissional, mas também pessoal, né? Porque
de uma certa forma, a gente está mexendo com gente, Sim, né? sim. Que tem sentimentos, que consegue, de uma certa forma, levar esse sentimento para a gente. Incentivo, um exemplo, se você não tem incentivo daqueles que estudam o que você quer estudar, você se sente desanimado e você vai desistir no meio do caminho. Então o Perfeito. importante é ter esses contatos, né, que vai incentivar você, vai encaminhar. Eu passei por isso, você não faz assim, dá conselhos, né, de como a gente prosseguir. Então a Mevas Testáceas, ela abriu portas, porque um exemplo, a iniciação científica, a gente tem contato com várias pessoas, né? Esses trabalhos a gente apresenta em congressos, apresenta em outros eventos, então a gente começa a ter contato com várias pessoas e isso vai agregando na nossa vida profissional, acadêmica e também pessoal. Então a minha Sim, dissertação foi importante por isso, porque muito do que eu sou hoje eu devo a elas, porque com elas eu concordo, aprendi tanto. concordo. Porque um Faço exemplo, minhas suas ao palavras, pensar, verdade. ao pensar seres unicelulares, que eu fico imaginando, gente, como esses seres podem. Não tem cérebro, mas é muito mais inteligente do que o próprio presidente. Pode crer, tá certíssimo. Pedro, para finalizar, a última pergunta teclados e Planck Libras tem em comum. E você acredita que tanto Planck Libras quanto Tecalages, né, o que a gente pode fazer para a ciência brasileira a partir do ensinamento de amebas testáceas? Então, a gente resume tudo que a gente falou aqui nessa pergunta, né? Porque Sim, quando a gente fala Tecalages e Planck Libras, nós temos um papel fundamental na divulgação. Então, a divulgação que Tecalage faz, ela é uma divulgação científica, mas não deixa de ser acessível. Porque a própria linguagem que é utilizada nos artigos, nessas produções assim, mais com a linguagem mais científica, né, não é acessível para a população em geral. verdade. Então, Tecalages é um divulgador acessível da ciência. Não Perfeito. deixe de estar fazendo esse papel da divulgação acessível, porque vocês levam Tecameba em uma linguagem mais coloquial, mais utilizada pela Sim, população, né? Uma sim. linguagem Mais popular. da população, Perfeito. mais popular. Então, esse é o papel da popularização da ciência, né? A gente levar na linguagem que as pessoas utilizam. E aí, quando a gente... Então, a questão de Tecalages e Planck Libras tem questão a divulgação científica. A gente quer levar a ciência para a população que não tem acesso à ciência. É verdade. Então, o que nós podemos fazer para o desenvolvimento da ciência brasileira? Primeiramente, nós temos um papel importante, pois, um exemplo, se só dentro da universidade se fala de ameba cestácea, só pessoas dentro da universidade vão estudar ameba cestáceas. E aí, quando a gente leva um exemplo, para a educação básica, para o ensino médio, para associações de pessoas com deficiência, e ensinam sobre a ameba cestácea, essas pessoas vão ter interesse em estudar. Então, a gente agregar para o nosso lado, criar o batalhão, vamos granjear pessoas para trabalhar na ciência. Tá certo, meu lindo. Meu lindo, acho que a gente está nos nossos minutos finais. Eu vou deixar para que você faça seus agradecimentos e suas considerações. Desde já agradeço a todos que participaram, né? E principalmente você e Planck Libras e toda a sua equipe, sua orientadora, por ter permitido que você estivesse aqui. Então, a palavra é sua para se despedir do pessoal. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando, porque quando a gente começa a pensar essa questão da acessibilidade, e aí a gente leva não só para o lado da divulgação científica, e quando a gente tem esse contato, a gente leva também para o pessoal, entendeu? Quando eu criei o projeto, pensando na acessibilidade da divulgação científica para pessoas surdas e surdo-cegas,
não consegui deixar só no perfil do Planck Libras, só no perfil da linha de pesquisa. Mas para mim também não vai sair da gente, porque torna-se uma questão de paixão e empatia com o próximo. Porque para mim você aprender Libras não é você só ter uma segunda língua. É, através das mãos você transfere amor a outra pessoa. Então, por isso que eu falei, quando o surdo vê que a pessoa está aprendendo Libras, porque imagine aí, você está num lugar que todo mundo fala uma língua diferente da sua e você não consegue comunicar com ninguém. Então a pessoa vai se sentir isolada, sozinha. Então, a partir do momento que a gente aprende, que a gente tenta incluir e tornar acessível, é uma questão de empatia, não só do lado profissional, acadêmico, mas do lado pessoal mesmo, a gente sentir que isso tem que acontecer, que isso é possível, entendeu? Tá certo, Pedro. Pedro, mais uma vez eu agradeço por essa live incrível. A gente poderia ficar debatendo por horas, né? Vai ficar salvo, gente, no IGTV de Tecalages, acredito que de Planck Libras também. A gente vai passar isso para o YouTube. Pedro, até amanhã a gente está providenciando o seu certificado. Agradeço imensamente toda a representatividade do Planck Libras, né? E agradeço, mande um beijo, um abraço para sua orientadora. Ela está de parabéns por despertar em você a paixão, né? Assim como eu mando um beijo para minha orientadora que está aqui também assistindo, porque se elas não permitem, né, que a gente desenvolva a pesquisa, a gente realmente não vai ter a paixão que nós temos. Agradeço também toda a equipe de Tecalage que está aqui. Eu mando um beijo para os meus orientandos que também ficaram super ligados e super ansiosos. E agradeço principalmente a você. Acho que sua mãe estava aqui na live, né? Que falou meu primogênito, provavelmente sua mãe. Mande um beijo para a Bahia. A Bahia está muito bem representada por você, né? Nessa questão de amebas testáceas. Toda a minha gratidão e amor para vocês. E conte sempre conosco, tá certo? Um beijo para todos. Obrigada por todos estarem aqui. Pedro, mais uma vez, obrigada por tudo, tá certo? Um beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Pedro. Tchau.